Hoje é um dia especial, que é comemorado o Dia da Bíblia. E nada nesse mundo tem sofrido tanto, tem sido tão maculado do que a palavra de Deus. Nós vivemos uma sociedade que insiste em querer viver sem Deus, em querer viver sem seus princípios. Algo que era totalmente impensado num passado não tão distante assim, aonde a sociedade ela procurava seguir os preceitos do Senhor, norteava esses princípios na vida e colhiam frutos excelentes. O homem moderno não, ele é autossuficiente. Deus, para ele, é como se fosse um simples adereço que ele acessa quando ele precisa ou quando ele sente algum tipo de necessidade qualquer. Mas não, esse dia tem que nos levar a refletir a importância que a palavra de Deus ela tem para nós que temos a fé nele. É a boca de Deus falando aos nossos corações. É a revelação de Deus destinada a nós. Se tu quer uma revelação do Senhor, você não precisa ir aos pseudos profetas de CBF. Fecha no teu quarto, ou num lugar que você tenha um pouco de tranquilidade, abra a tua palavra e Deus falará contigo. Deus há de te instruir. Deus há de te mostrar um caminho mais excelente. O homem não precisa saber de futuro, ele só precisa saber a direção a seguir. E essa direção ela vem da palavra de Deus. E nesse salmo, principalmente, aqui nessa pequena porção, nós conseguimos enxergar a beleza e o efeito da palavra de Deus ao coração que se abre a ela. Eu gostaria nessa noite de levar os irmãos a essa percepção de como a palavra ela é importante e de como ela é negligenciada e como nós perdemos quando nós não colocamos o nosso entendimento a procurar como se fosse um café diário, um alimento diário, a palavra de Deus nas nossas vidas. O salmista aqui nesse versículo 100 do Salmo 119, ele expressa algo maravilhoso e que, se em nós houver um pouquinho de inteligência, já há de nos despertar para um novo horizonte. Ele começa o Salmo, esse versículo 100, dizendo o seguinte: olha, eu sou mais sábio do que os idosos. Interessante, porque na nossa percepção, aquela pessoa que tem mais idade, aquela pessoa cujos cabelos grisalhos, e não é que não seja assim, mas nós olhamos essas pessoas como pessoas experientes, experimentadas, vividas, que já viram muitas coisas nesse mundo, que já têm uma certa bagagem na sua trajetória, aptas a discursar e a relatar sobre muitas coisas. Mas o salmista que tem contato com a palavra de Deus, ele afirma com todas as letras: sou mais sábio do que os idosos. Que coisa linda! A verdadeira sabedoria, meus amados irmãos, se encontra em Deus. A verdadeira sabedoria está no Senhor, porque Deus sabe o caminho das pedras. Ele sabe lá na frente, Ele sabe o que já passou, e Ele sim tem prazer em nos ensinar. O grande rei Salomão fala algo que eu sempre digo isso, porque isso está dentro de mim. Olha, a sabedoria clama de fora. Ela está ao alcance de quem de fato consegue perceber no que vale a pena gastar energia e tempo. O salmista está afirmando: eu sou mais sábio do que os idosos. Por quê? Ele diz o porquê. Porque guarda os teus preceitos. Ele é mais sábio do que os idosos, porque a palavra de Deus está em seu coração. Ele é mais sábio do que os idosos, porque ele guarda os preceitos e os pratica. Porque a verdadeira sabedoria não está na criatura, mas no Criador, que deixou essa sabedoria compilada e escrita na sua palavra, na sua revelação, acessível a qualquer um que desejar alcançar. Que com o coração sincero
possa clamar ao Senhor que ilumine a sua mente. O estudante da palavra de Deus é sábio. No nosso mundo líquido, que beira a loucura, que a sabedoria quase não se vê, como será importante, como é importante aquele que entende que na sua vida observar a palavra de Deus lhe trará uma sabedoria incalculável, muito maior do que a dos idosos. Porque os preceitos do Senhor, sim, iluminam. Os preceitos do Senhor são bênção. E nós não podemos negligenciar isto. Por isso que é importante demais o cuidado da nossa parte em acessar a palavra de Deus. Não com os nossos preceitos montados, não com as nossas deduções feitas, mas com um coração que pede que Deus fale. Um coração que peça ao Senhor, ao Espírito Santo, que ilumine. Senhor, não quero que eu veja aqui o que o meu coração quer confirmar, mas que eu veja na Tua palavra a verdadeira direção a seguir. Isso é sabedoria. Sou mais sábio do que os idosos, porque eu guardo os Teus preceitos. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a verdadeira inteligência. Ele continua dissertando aqui. De todo mau caminho desvio os meus pés. Aquele que acessa a palavra de Deus, aquele que tem dedicação à palavra de Deus, mas não como uma coisa, como um jornal que rapidamente se lê, mas algo que é vivo, que você vai conseguir extrair vida, que você vai conseguir extrair direção. Esse que já entendeu isso, esse sim, por meio dessa revelação, por meio dessa sabedoria, ele há de desviar o seu caminho. Porque nós não alcançaremos sabedoria advinda de Deus se os nossos pés estiverem caminhando no mal. Se nossos pés estiverem caminhando no pecado. E vou te dizer, os nossos pés são ligeiros para o caminho do mal. Os nossos pés são ligeiros para o caminho do pecado. Mas aquele que absorve, entende, fala, não posso permitir que os meus pés me desviem do caminho. Então eu vou guardar. Eu vou desviar. E essa é uma obrigação da nossa parte. Por isso a alimentação é diária. O que nós aprendemos aqui é a base do que iremos aprender amanhã. E isso vai sustentando um ciclo virtuoso de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para que nós não venhamos a tropeçar. E para que eu consiga todo dia, para que amanhã eu consiga receber a revelação do Senhor, eu tenho que desviar os meus pés do mal hoje. Isso aqui se explica porque as pessoas não conseguem entender a palavra de Deus. Seus caminhos estão sérios ao mal, estão chafurdadas no pecado e no mal, como é que elas vão entender aquilo que vem do alto? Não vai. Aqui é a resposta. Só entenderá a verdade do Senhor aqueles que entendem o seu valor, que aplicam os seus preceitos e se desviam do caminho do mal para que o bem os alcance. Fora isso, esquece. Vai ser como um livro que passa o olho e daqui a pouco sabe bem o que leu. Mas aquele que aplica a sua vida nessa bendita palavra e procura desviar o pé que vai rapidamente para o mal, esse sim vai conseguir observar dia após dia a beleza da palavra de Deus. Dia após dia cresce na palavra de Deus, se desvia. Não me aparto dos teus juízos, porque tu me ensina. O professor é o próprio Deus. Você não depende de homens, você não depende de mulheres, você depende somente do próprio Deus. Deus quer ensinar. Diz lá em Joel, dizendo, olha, ninguém há de precisar ensinar a meu respeito, porque todos hão de me conhecer. Que essa profecia se cumpra na minha e na tua vida.
Que o Senhor nos ensine, Ele nos ensina assim, não é por meio de nenhum tipo de superfúgio ou de um tipo de caminho. Ele nos ensina através da sua palavra. Dedique-se a ela. Ele está aqui, eu não me aparto dos teus juízos, porque tu me ensina. Eu não me aparto, porque do Senhor vem a revelação, do Senhor vem o caminho, do Senhor vem a direção. Próprio Deus, por meio da sua palavra. Interessante, né? Como o homem ele é tão distraído com coisas que não levam a nada. Queres direção do Senhor? Abra a palavra de Deus. Queres revelação do Senhor? Abra a palavra de Deus. Você não depende de terceiros ou mediadores. O Senhor é o próprio mediador. Tu me ensinas. O estudante da palavra de Deus aprende do próprio Deus. Que coisa gloriosa. Há aqueles que vão dizer que Deus não fala no mundo. Outros irão dizer que Deus não se comunica. Opa, quem está dizendo que Ele será o professor? Ele será aquele que vai passar ensino, que vai passar sabedoria, que vai passar instrução. O próprio Deus. E o meio é a sua palavra. Não sei se os irmãos conseguem entender ou refletir, igual eu estou fazendo aqui, como o homem perde por negligenciar o estudo sistemático da palavra de Deus. Por isso tem tanta gente batendo cabeça. Por isso tem tanta gente padecendo. E dentro de comunidades de fé. Dentro da igreja. Porque vivem de entretenimento, vivem de qualquer outra coisa, de emoção. Não, você tem que estar na presença de Deus para aprender do próprio Deus. Esse é o objetivo da vida do homem, conhecer o seu Criador. E você não vai conhecê-lo por meio de coisas. Deus se revela. E Ele se revela por meio da sua palavra. Conheceremos o próprio Deus por meio da palavra de Deus. Esse tem que ser o objetivo nosso. Esse tem que ser a nossa maior motivação, o nosso anseio, ser ensinados pelo Senhor, aprender do próprio Deus. É só a gente querer ir à palavra de coração aberto, pedindo: Deus, me ensina o teu caminho. Fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir para parar de tropeçar, para parar de quebrar a cara. E Ele falará. É o salmista. Agora aqui, esse jogo de palavras, ele tenta nos levar ao pensamento da experimentação. Porque tem coisas que você não consegue expressar, porque uma coisa é só que você vive. Uma coisa que você não consegue dizer com palavras que você experimentou. E é essa a ideia do salmista aqui nesse versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. É algo que você precisa também experimentar. É algo que você também precisa viver. Ele está expressando uma experiência dele que você não vai entender a não ser que você viva a mesma experiência. Para aguçar ainda mais aquele que tem um pouco de raciocínio no seu ser. As palavras do Senhor, elas são doces como o mel. Ao meu paladar, a minha vida, ao meu ser, ela é doce, mais do que o mel à minha boca. A palavra do Senhor, ela faz um efeito glorioso. A palavra do Senhor me transforma, me faz sábio, me faz prudente, me desvia do mal, e Ele se torna um interlocutor, meu professor. É o que a gente tem que viver. A experiência de olhar na palavra e ela, como uma espada de dois gumes, atravessar a nossa alma e mostrar o ponto aonde nós precisamos voltar e como é importante o resultado fim da obediência a ela.
é mais doce do que o mel, o meu paladar. Isso aqui é quando o servo de Deus, a serva de Deus, por meio da obediência à palavra de Deus, olha ao redor e fala: nossa, que privilégio e graça Deus me deu, porque o meu futuro seria triste, o meu destino seria terrível, mas eu saí de lá não porque eu sou bom, eu saí de lá porque Deus me instruiu. Por meio da sua palavra eu entendi, e por meio da obediência à sua palavra eu vivo. É mais doce. Aí o homem moderno acessa o texto e diz: eu não aceito. O homem moderno acessa o texto e diz: isso não cabe mais para o nosso tempo. O homem moderno acessa o texto e vai dizer: a Bíblia precisa ser reformulada. O salmista está falando: não. Ainda que ela fale aquilo que eu não quero ouvir, é doce como mel. Ainda que ela me confronte, ela é doce ao meu paladar. Ainda que ela me acuse, ela é boa para a minha alma. Não tem que ser nada adaptado, refeito ou reescrito. Ao sincero estudioso da palavra, ela é doce. Mesmo que seja dura, ou que ela nos leve a uma parede e nos confronte, ela é doce. Porque ela vem do Senhor. E ele continua. 104. Por meio dos teus preceitos, eu consigo entendimento. E por isso detesto todo o caminho da falsidade. Por meio do conhecimento, você consegue discernir entre o certo e o errado. Por meio desse entendimento, você consegue discernir aquilo que vem de Deus ou aquilo que não vem de Deus. Aí eu pergunto: é essa a realidade da cristandade hoje? Se fosse um bando de pseudo ou pseudas servos do Senhor, servos do Senhor, não teriam o sucesso que tem hoje. Eles engodam, eles enganam, são obreiros fraudulentos, e as pessoas estão batendo palma e os adorando, porque elas não têm o entendimento que advém da palavra. Não é assim? Tem alguém revelando o nome da mãe ali, todo mundo está lá. Ué, tu não sabe o nome da tua mãe, não? Alguém tem que dizer isso para você? Alguém tem que dizer qual é o número do teu CPF para isso te impactar? Alguém tem que dizer o nome do teu pai, ou seja lá o que for, para que você se sinta que Deus falou contigo? Acha que Deus vai perder o tempo dele dizendo para você aquilo que você está careca de saber? Aqui esse professor está preocupado em ensinar caminhos que tirem os pés em direção do mal, livrar pessoas da destruição. Aqui esse escritor, esse Senhor está querendo nos transformar, nos elevar, e não nos entreter, e não nos engodar. Mas só teremos discernimento diante do que é falso se a palavra de Deus nos instruir. A pessoa se preocupa só em entrar na igreja, ela não lê a Bíblia, só pega na Bíblia quando o pregador vai pregar. Mas o pregador fala um monte de besteira, ela está dando glória porque ela não sabe se é ou não é. Você não pode ser esse tipo de crente, ou esse tipo de cristão. Nós precisamos saber. Quando ouvirmos algo dissonante da Escritura, sabemos certamente que é falso. Por mais revestido de ouro que possa estar, ou por maior revestimento que possa ter, você sabe bem, muito bem, o que é falso. E não sabe, não somente sabe, mas detesta. Detesta o que é falso. Combate o que é falso. Guerreia contra o que é falso. Porque conhece muito bem o que é verdadeiro. Isso só vem pela palavra do Senhor. Nós precisamos gastar energia, intelecto, força em estudar a
a palavra de Deus, sermos instruídos pelo próprio Deus. E a gente vai odiar o que é falso, vamos odiar o pecado, vamos odiar a ruína, vamos odiar tudo aquilo que não produz transformação. Somente pelo entendimento da palavra de Deus. E o Salmo, e o versículo 105, é o versículo áureo, talvez um dos mais conhecidos de todo esse salmo. E dá ainda mais ênfase ao tipo de vida que você e eu queremos ter. Porque estamos aqui nesse tempo. Quantas coisas nos envolvem, quantas situações fazem parte da nossa vida. Eu posso dizer para você, porque eu sei que isso é o que também é para mim. Eu preciso de direção. Eu preciso de conselho. Eu preciso de luz. Isso só vem pela palavra de Deus. Não há outro caminho. E é o que o versículo 105 vai dizer. Olha a profundidade desses apenas 5 versículos. A palavra de Deus vai te dar mais sabedoria do que o idoso. A palavra de Deus vai te fazer desviar do caminho que você quer ir. Os teus pés querem te levar para o caminho mau. A palavra de Deus vai te desviar dele. Deus vai te ensinar. Vai falar contigo, isso vai ser doce. Mesmo que ele mande você mudar da água para o vinho, vai ser doce. Vai te dar discernimento para saber do certo e errado, do falso e verdadeiro, ou aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E a palavra de Deus vai guiar você. Por isso que ele diz no versículo 105, lâmpada para os meus pés, para esses pés que querem caminhar nas trevas. Querem. Os meus pés querem caminhar nas trevas. Mas é essa palavra que ilumina. E então eu consigo ver o final disso. É como se nós apagássemos todas essas luzes aqui. Talvez por algum efeito você conseguiria enxergar, mas um quarto escuro. Você bate na quina da cama, você tropeça e você cai porque não tem luz. Você não consegue visualizar. Você não consegue ver. E a ideia aqui é essa. É como um farol na beira da praia que joga aquele feixe de luz e amplia todo o caminho daquele barqueiro para chegar à terra firme. Assim será comigo e com você. A palavra ela vai mostrar, ali você cai. Ali você vai se arrebentar. Ali será a tua ruína. Mas como você é mais sábio do que o idoso, você não vai entrar nessa. Né? Mas se você não tem a palavra, lá você vai se arruinar. Não é praga não. É a verdade. É o mundo de trevas. Se nós não conseguirmos ter a luz, tropeçaremos. Se não tivermos a luz, cairemos. E não é algo absurdo, está na nossa mão. Basta a cada dia o interesse pessoal da nossa parte em abrir essa escritura e Deus falará. E não há amor maior do que esse. Alguém que se preocupe tanto a falar, não vai para ele não. Esse caminho vai te destruir. Talvez vai te dar um pouco de felicidade agora, mas vai te dar uma tristeza tão grande que não vai compensar. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu não vou caminhar em terreno arenoso. Eu vou caminhar em passos firmes na rocha. A tua palavra é essa luz. E é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada, ela é luz, ela é um farol. Se você e eu buscarmos em Deus direção,
ele vai conduzir-nos na luz em toda a nossa trajetória nesse mundo que a gente vive. Mas se eu e você negligenciar a revelação dessa palavra, as trevas nos encobrirão, certamente tropeçaremos. E é triste porque o nosso tropeço nunca é um tropeço bom. Quando você não vê, você cai de cara. Quando você não vê, você cai de peito no chão. Quando você não enxerga, não sabe o que pode te ferir. Seja inteligente o suficiente para não querer ter esse tipo de vida. Se dê a chance de ser sábio no viver, de ter luz para o teu caminhar. Leia a Bíblia. Mas leia com sinceridade. Esse dia tem que nos levar a essa reflexão. Nós tropeçamos tanto porque negligenciamos tanto. Eu gosto de uma frase de John Piper que fala o seguinte: olha, Satanás é um ser milenar. Tu acha que tu vai conseguir vencê-lo lendo 10 minutinhos de Bíblia? Tu acha que você vai conseguir vencer o diabo lendo 10 minutos a Bíblia e 5 horas de Instagram? 20 horas de televisão, Facebook, mais um raio que sei lá. A gente se distrai. Nós nos distraímos muito. Já pensou o seguinte? Como a coisa é antagônica? Deus escreveu a sua escritura, Antigo Testamento, igual o mundo das crianças aqui. Ele tem mais ou menos 3.500 anos. E isso, inúmeros autores, diversas épocas diferentes, não se contradiz. O Novo Testamento tem mais ou menos 2024 anos. Tem 5.000 anos de escritura aí. Não se perdeu com o tempo. Satanás poderia ter atacado a Bíblia de tal forma que ela já não mais existisse, mas Deus sustenta ela aqui. Então o que ele faz? Ele não tirou o acesso de você ou de mim. Ele simplesmente nos distrai para que nós não a acessemos. E é isso que acontece. Você não lê a Bíblia, você perde força, sabe? Você não lê a Escritura, você perde energia. Você não lê hoje, não lê amanhã. Aí daqui a um mês você não está lendo mais nada. Aí pega a Bíblia na igreja e quando pega? Quando pega? Não pega. Aí já é a derrocada da tua derrota. As trevas vão te envolver. Infelizmente você vai tropeçar. Mas olha aqui. Um dia como esse, que remete à palavra, salmo desse, exaltando a importância daquele que crê em buscar a direção do seu Senhor. Irmão, sai da ideia de que Deus vai falar no meio da boca do homem. Ele até pode, que ele falou no meio da boca da mula, né? Ele pode fazer o que ele bem entender. Mas a maneira que Deus estabeleceu para falar comigo e com você é por meio da palavra dele. É infalível, inerrante, certeira. Então, as pessoas estão procurando a revelação que o homem tem para dar. E 99% das vezes é uma revelação falsa. Não produz transformação. Não produz mudança na vida de ninguém. É só enganação. Mas ao acessar com sinceridade essa escritura, o homem é mudado. Seu caminho é restaurado. E aquilo que era caminho de morte passa a ser caminho de vida. A luz, como um farol, brilha. E ele agora pode pegar o seu barquinho da sua vida e chegar com segurança até o cais. Valorize a palavra. Não pense que você não tem capacidade de entender. Você, de nós mesmos não temos, mas quem nos ensina é o professor, é Deus. Melhor dos professores. Ninguém eu não sou inteligente. Também não sou, não. Mas eu oro, peço a Deus que ilumine a minha mente quando eu estiver diante da sua palavra. E Ele faz isso. Faz isso com todo aquele que o pedir. Tiago vai dizer, olha, você pensa que não tem sabedoria? Peça a Deus. A todos dá. A todos que pedirem dá. E não lance em rosto, porque tem prazer que o homem o conheça. Se dedique nisso.
separe um tempo no seu dia, mas um tempo bom de qualidade. Vá buscar esse tesouro de sabedoria que é na palavra de Deus. Jovem, idosos, homens, mulheres, queres viver uma vida no caminho da luz? Não vou dizer para aceitar a Jesus. Leia a palavra de Jesus. Ele vai te instruir. E eu quero ser inteligente o suficiente para ser mais sábio do que os idosos. Porque a verdadeira sabedoria, ela não está no idoso, ela não está no jovem, ela não está na natureza, ela não está em nada, ela está em Deus. Valoriza a Bíblia que você tem. Você tem ela lá. Toda casa tem, o livro mais vendido do mundo. Mas hoje é o livro que menos se lê no mundo. E nesse tempo o livro mais maculado do mundo. Satanás tem conseguido nos distrair-nos. Mas que possamos voltar. Olha o que nós perdemos por negligenciar o estudo sistemático das Escrituras. Tem muita gente aí entrando na furada, achando que é evangelho que tem ouvido, achando que é evangelho que tem pregado, e na verdade é mentira, porque não conhece a Escritura do Senhor. E no final, não é caminho de bênção. Aqui não, é lâmpada, é luz. Tira meus pés do caminho do mal. É doce. Me dá sabedoria. Que valorizemos essa riqueza que é a palavra de Deus. Amém? Sim. Vamos agradecer.